Hoje vamos trazer aqui três filósofos que falavam um pouco sobre a convivência de forma geral. Vou trazer a amizade segundo Aristóteles, vou trazer o comportamento socrático de não julgamento e Epíteto com a sua capacidade de responsabilizar apenas com aquilo que dependia dele, né? E vou começar com Epíteto porque tudo é baseado primeiro quando a gente responsabiliza-se pelas coisas que nós é, podemos dar conta, né? Epíteto tem uma frase que é muito icônica dele, que diz que as coisas na vida se dividem em duas categorias, né? Aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem. E afirmava o tempo todo que nós deveríamos estar voltados para as coisas que dependem de nós, porque justamente depende de nós, né? E com isso, né, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que o que depende de nós é simplesmente aquilo que parte da nossa ação. Então, eu me comprometo com algo, eu atuo de alguma forma, eu penso de uma certa forma, eu sinto certas coisas. E alguém pode dizer que o que eu sinto não é da minha responsabilidade, mas sim, sim, tá? E hoje até a neurociência afirma isso, né, de algumas e muitas formas, né? E precisamos focar estritamente nisso, porque é nesse plano onde nós temos o controle. Se eu tenho o controle das minhas ações, se eu tenho o controle daquilo que eu sinto, se eu tenho o controle do que eu penso em relação ao outro, tudo em relação do que parte de mim tende a ser mais direto, mais prático, mas com menos peso, né? E daí que a gente pode pensar onde e como, né, isso nos afeta, né? E com isso eu trouxe aqui um café, porque isso também representa, né, de certa forma, essa parte da convivência. Todos no mundo praticamente tomam café, né? E o que acontece? O que depende de nós está relacionado com como nós vamos nos comportar em relação ao outro, né? Então, traz um pouco aqui de Marco Aurélio, né? Onde ele traz os seus relatos, ele fala que em seus diários, né? Pela aurora recorda-se que irá sair pela rua, irá encontrar sei lá, um mentiroso, um delinquente, sei lá, um depravado, não sei o que, tal, tal, tal. Ele vai citando várias características reprováveis das pessoas e ele coloca uma advertência no final, né? Tenha consciência de que esses elementos, essas pessoas, você as encontrará fora de ti. Porém, o mais importante mesmo é você não encontrá-las dentro de ti. Ou seja, ele estava preocupado não com o que as pessoas iriam oferecer para ele, porque aquilo que elas iriam oferecer era aquilo que elas tinham para oferecer, independente do que fosse, né? É como a gente dissesse, pedisse para um burro, né? Um burro de verdade, não uma pessoa burra, né? Oferecer o que ele tivesse de melhor e talvez o máximo que ele pudesse fazer fosse dar alguns coices, né? Então, muitas vezes a gente pede algo para alguém que não pode dar nada sobre aquilo. E assim nas relações. Então, quando Marco Aurélio se preocupa com isso, ele está se preocupando com a sua própria identidade, né? Ou seja, como o que eu posso estabelecer em relação ao outro nas minhas relações, né? E aqui não é nem sobre o outro, na verdade. Entender que existe uma identidade, uma autenticidade, existe uma índole, uma moral que eu preciso manter, porque isso faz parte da minha essência, isso faz parte de quem eu sou. E logo eu preservo isso, porque que assim que deve ser, na verdade. Tá? E como é que isso chega em relação a Epíteto, né? Marco Aurélio era um grande admirador de Epíteto. E Epíteto ele falava justamente dessas relações, porque quando nós vamos atuar em geral, né? E isso afeta muito os grupos, né? Eu tenho uma relação, eu tenho um contexto onde, sei lá, a pessoa leva algo para ser compartilhado, né? No trabalho, né? Doces, né? Um pãozinho,
uns salgados, né? E para as pessoas, aquilo pode parecer algo muito bom, muito maravilhoso, mas algumas outras podem achar que ele é apenas um puxa-saco, uma pessoa que quer enganar os outros, que, enfim, quer, vamos dizer, aparecer de uma forma diferente, né? Um bajulador, em outras palavras. E, né, aí é que entra justamente esse posicionamento. A única coisa que nós podemos controlar nesse caso é o que, nesse caso e em todos os outros, é a forma como nós agimos. Isso quer dizer que eu vou levar os salgados, né? Vou levar as comidinhas para o trabalho com uma intenção. E essa intenção precisa ser a mais pura possível, precisa ser a mais cordial possível, né? Só que as pessoas vão pensar de acordo com aquilo que elas têm de bagagem, né? E não com aquilo que eu estou oferecendo, né? Então, em um outro vídeo que eu falava sobre a convivência, né, e como a filosofia nos ajuda a melhorar essa convivência, eu falava de um espectro, né, de um conjunto de valores que é por onde nós nos relacionamos, né? Eu não tenho como entrar no universo do outro, mas eu tenho como sim apreciá-lo ou entendê-lo através do conjunto de valores que ele possui e que eu também possuo por sua vez, tá bem? Então, é através disso nós acabamos por nos relacionar. Mas cabe entender, né, nesse processo que nós não temos como mudar ou controlar aquilo que o outro pensa acerca de nós, nem aquilo que o outro espera que nós façamos, né? Ainda que nós nos esforcemos para isso, isso nem deveria ser tanto assim, tão difícil assim, né? Mas o fato é que só temos como cuidar daquilo que nós podemos oferecer. Um outro ponto que eu acho muito importante é o que Aristóteles fala sobre a amizade. E quando ele começa a falar sobre a amizade, ele fala que toda amizade parte do pressuposto de que precisamos estabelecer ou oferecer, né, a benevolência. Então, ele fala aqui uma necessidade para que a amizade se estabeleça é justamente a benevolência, que consiste em fazer o bem ao próximo. Então, essa benevolência, que é um desejo de fazer o bem ao próximo, começa estabelecendo uma condição de bondade e de oferecer o melhor que nós temos como um pressuposto. Então, para que exista uma real amizade, é necessário que exista esse desejo do bem do outro. É um pouco relacionado com o amor, onde o amor entra nessa categoria, né, de preservar o bem do outro, preservar a integridade do outro, né? Preservar o outro na eternidade. De certa forma, oferecer o bem, trazer a benevolência para o próximo, é algo que está nessa mesma linha e algo que atua em nós como um processo, algo curativo, né? Então, eu falo bastante isso nas minhas aulas, né? Muitas vezes uma forma de você se fazer o bem, né, ou esquecer que está num problema muito pesado, ou na verdade ter a real distância do problema, é você simplesmente fazer o bem a outra pessoa e até mesmo a outras coisas, a outros objetos. Então, assim, é interessante isso, né? Porque, por exemplo, se você trabalha uma peça de escultura, ou qualquer coisa que precise de um cuidado, né, de mecânica, um objeto de madeira, enfim, você precisa trabalhar seguindo as condições e necessidades daquele objeto, né? Então, eu preciso saber o que é que um objeto ele precisa receber para que ele se beneficie, né? Então, assim,
vamos dar um exemplo simples, que são os objetos de metal, não podem ficar molhados, né? Não podem permanecer molhados ou no tempo, né? Então, se eu os limpo, assim que eu os limpo, eu preciso enxugá-los, né? Essa limpeza que eu ofereci para o objeto de metal, ele é um bem que ele necessita, mas à medida que eu largue ele úmido, isso já não vai fazê-lo bem. Então, cuidar de um objeto muitas vezes que a gente não valoriza porque é um objeto inanimado e não possui emoções, né? É, é algo que nos torna, que nos faz muito bem, porque começamos a pensar não na perspectiva do que eu tenho a oferecer para o outro, mas na perspectiva do que o outro precisa. E às vezes o que eu tenho para oferecer não vai fazer nenhum bem para o outro, então é melhor que eu não ofereça nada, né? Então, nesse processo de pensar no objeto, eu consigo pensar o que ele precisa, porque é algo que ele não vai precisar me dizer, até porque ele não tem como falar. Mas é algo muito interessante. Então você vai começar a buscar consertar as coisas, a ajustar as coisas, né? Certos parafusos, certos botões precisam de certos cuidados e você vai se ajustando nisso. É bem legal esse processo. Então é uma conversa silenciosa que você estabelece ali e você entende o que que ele precisa, né? É claro que isso pode ser meio místico, né? Falando assim, mas é uma coisa muito natural, né? As pessoas que trabalham com isso percebem rapidamente esse tipo de relação. E claro, a gente sempre pode pesquisar na internet o que é bom de fazer, né? E, e aí com isso a gente vai tendo essa prática. Enfim, de qualquer forma, isso é um treino muito interessante. Então, um outro aspecto, um segundo elemento, né, no caso, é justamente esse desejo de fazer o bem ao próximo, tá? E terceiro e último aspecto, que entra aqui numa espécie de reflexão mais filosófica, né, é justamente a dúvida socrática, né? Não a dúvida socrática como um aspecto de querer duvidar de tudo, né? Na verdade, a dúvida socrática é algo muito saudável, né? Diferente talvez de uma dúvida moderna, uma dúvida cartesiana, que duvida das coisas de forma visceral, né? De forma como uma espécie de base, né? Do método. A dúvida socrática ela não é uma base, né? Ela, vamos dizer assim, ela é um ponto de partida, mas não fica como uma base que vai se estabelecer a todo momento, né? E se, se baseia em estar sempre questionando as suas convicções, não no aspecto de tirar isso como da base ou como um pressuposto, mas no aspecto de você estar sempre aberto a mudar de opinião caso a situação se mostre de uma forma diferente da que você acreditava ser. Então, como Sócrates coloca, né? Ele achou um absurdo quando foi nomeado, né, pelo oráculo de Delfos, que ele fosse o homem mais sábio da Grécia. Mas quando ele começou a fazer sua investigação, ele percebeu que ele era o mais sábio porque ele sabia que não sabia, e não simplesmente porque sabia muito, né? Então, justamente esse processo, esse choque de realidade é algo que nos faz muito bem. Então, perceber que as nossas crenças podem serem erradas, principalmente sobre o outro, né? Então, estabelecer uma escuta ativa, né? Antes que Sócrates comece a fazer as suas perguntas e desarmar os seus adversários, ele os escutava muito bem até demais, né? Às vezes o seu interlocutor ficava lá falando por muitas e muitas páginas antes de Sócrates tecer suas argumentações. Então, assim, Sócrates podia vencer a todos, qualquer um no argumento, né? Ainda assim, ele sempre escutava tudo que o outro tinha a dizer, tá? Isso é um pressuposto que eu sempre utilizo nas aulas, né? Você precisa, antes de responder o outro, você precisa escutar o outro, né? E pode parecer um absurdo o que eu estou falando, mas muitas das vezes a gente escuta o que o outro está dizendo sem escutar. Ou seja, simplesmente
quando ele começa a falar, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para ele. Então, a todo momento é como se tivesse uma espécie de script que eu vou seguindo na minha cabeça, onde eu vou chegar a uma resposta específica. E o que o Sócrates fica marcado nos livros de Platão, que o Sócrates fazia, é que ele não tinha uma resposta definida a ser oferecida, mas sim tinha um método de trabalho que fazia com que a gente ia passar com toda certeza de um ponto até um outro ponto, entendendo todos os elementos que estavam envolvidos ali. Porque para Sócrates, duas coisas eram muito importantes. Primeiro, não exatamente a resposta em si, mas passar pelo processo de compreensão disso, né? Ou seja, por que que isso levou aonde eu estou nesse momento? Ou seja, compreender a nossa situação atual. Isso em conjunto é muito interessante, porque as nossas relações elas atuam num processo em que uma afeta a outra constantemente e nós não temos como impedir isso. Isso é o fluxo natural da vida, né? Como o outro está me afeta e como eu estou afeta o outro. Isso é um ecossistema muito natural, muito próprio das relações, que a gente não tem como ter um controle estrito, um controle definido sobre isso. E uma outra coisa que é muito importante também para Sócrates era ixi, me fugiu. Então, uma coisa era saber exatamente onde se estava, né? E uma outra coisa era poder falar não só apenas aquilo que sabia, né? Mas algo que estivesse sempre relacionado com o, o processo, né? Do que ele está trazendo, né? Porque, como eu falei mais cedo, não se trata de dar uma resposta pronta que vai passar por um script, mas de chegar a uma conclusão e saber por que se chegou àquela conclusão, ou seja, quais os mecanismos que me levaram a estar onde eu estou. Isso para ele, nos diálogos ficava muito claro que era muito mais importante do que estabelecer uma resposta já pronta e partir sempre disso. Por quê? Porque a vida ela admite múltiplas interpretações e admite também que vamos chegar a diferentes conclusões se partirmos e estabelecermos diferentes pressupostos. Então, diante de um processo de convivência, a dúvida socrática ela é muito saudável porque vai fazer com que eu estabeleça o que o outro, da onde o outro está partindo. E muitas vezes é isso que nos falta, né? Escutar o outro para que a gente entenda o que o outro tem a dizer e não o que nós temos a dizer sobre o que o outro disse, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas reflita sobre isso, porque muitas vezes é assim. E tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula, a, sabe, é como falar, a mão, né, chega a tremer assim, né? A pessoa começa a falar, você já até quer responder, você tem um ímpeto. Às vezes você sabe a resposta do que ela tem a dizer, mas vale a pena você exercitar a sua escuta ativa para que você compreenda qual é exatamente o ponto de vista dela e não venha com um preconceito, nesse sentido de ideia preconcebida, ou seja, aceite o que o outro tem a dizer sem imputar-lhe coisas que ele não disse, sem pressupor nada. Tente ouvir. Isso é difícil. Às vezes o outro está falando algo que soa completamente absurdo, né? Mas isso é assim para você, porque você tem já um repertório, você tem um arcabouço, né? E é claro que se você está falando com pessoas que não entendem nada do assunto, né? Convém, claro, você dar um direcionamento de autoridade mesmo, né, se você domina isso. Mas muitas vezes no que não convém é você simplesmente ficar falando coisas de forma verborrágica, né? E simplesmente detonando o outro em coisas que ele realmente não sabe. É claro que tudo depende de um contexto, né? Às vezes a pessoa faz de má fé mesmo.
E é até que convém você descer os argumentos de autoridade e simplesmente deixar a pessoa a refletir sobre suas questões. Mas, no geral, não é assim. No geral, falamos sobre coisas que achamos que sabemos, mas não sabemos porque simplesmente nos enganamos. Ou às vezes pensamos que o outro está falando uma coisa e quando na verdade ele está falando outra completamente diferente. E 90% eu diria dos nossos desentendimentos eles acontecem por aí. Pensamos que o outro falou X, né? E na verdade ele pensou que falou Y. E de verdade mesmo ele falou Z. Ou seja, um pensa que falou uma coisa, o outro pensa que falou outra coisa, mas ele falou, na verdade, uma outra coisa. E só quando a gente começa a discutir, até às vezes se exaltar, que a gente começa a se entender, né? Então, essa dúvida socrática de não saber, de entender que não sabemos o que se passa na cabeça do outro, não saber o que se passa no coração do outro, isso é muito saudável. E essa escuta, ela se torna muito poderosa, faz com que a gente realmente compreenda muito do que o outro tem para dizer, tá bem? Então, vamos ficando com essas 3 dicas. Cuidar daquilo que depende de nós, podemos dizer, talvez círculo de influência, né? Que é até onde vai a minha ação. O desejo de benevolência, né? Que a amizade precisa ser estabelecida em cima disso. E, claro, a dúvida socrática para que nós não coloquemos, como dizem, não coloquemos palavras na boca do outro, né? Ou seja, não não imputamos intenções, quais sejam, quais sejam elas, em relação ao outro, e sim estejamos sempre dispostos a ouvir aquilo que ele tem a dizer, assim como nós vamos querer ser escutados por aqueles que estamos conversando e oferecendo nossas palavras, tá bem? Acho que é isso, esses três elementos, acho que bem importantes sobre isso, sobre essa convivência que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e se tiver alguma dúvida, algum pedido, escreve aqui nos comentários. Tchau, tchau.